Se você não entender a essência, tudo que você vai fazer vai virar um rito. É isso. Os ritos são importantes? São, mas não é o principal. O principal é a essência. Ritos são regras, mas te dá uma falsa sensação de santidade, de espiritualidade e de proximidade com Deus. Agora, quando você está com o coração repleto de misericórdia, o Senhor atinge a tua essência. E o tema da nossa reflexão é santificados pela misericórdia. Santificados pela misericórdia. Antes de ler o texto, irmãos, aqui, olha aqui para mim, presta só atenção no que eu vou falar. 2 vezes, Jesus enfatiza no Novo Testamento o que nós vamos ler agora. Um é exatamente esse texto. E o outro, ele está um pouquinho mais à frente, quando a gente vai perceber então que Jesus quer dar uma grande lição mais uma vez àqueles escribas e fariseus. E aí ele usa a mesma prerrogativa, a mesma premissa, dizendo: eu quero misericórdia e não sacrifício. De certa feita, estavam esses homens discutindo um monte de coisa, falando a respeito de princípios da lei. E aí Jesus olha para eles e fala assim: se vocês entendessem o que significa misericórdia e não sacrifício, a vida de vocês ia mudar. Agora, esse princípio que Jesus enfatiza em 2 textos do Novo Testamento, ele tem um fundamento lá em Oséias 6:6. Está lá no Antigo Testamento. Já que eles eram doutores da lei, conheciam tudo da lei, Jesus vai dar uma ênfase naquilo que está lá no Antigo Testamento. Vamos ler então? Aprendam o que significa: eu quero misericórdia e não sacrifícios. Eu queria que você lesse na sua versão, como é que está escrito aí. Lê em uma só voz. Vamos lá, eu sei que tem versões diferentes. Vamos ler Mateus 9:13. Vamos falar com Deus. Pai, fale conosco. Nós queremos ouvir a Tua voz e precisamos, ó Pai, sermos santificados pela Tua palavra. Fale com a Tua igreja em nome e por amor de Jesus. Amém. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Oséias vem denunciando então o povo de Israel, porque eles tinham como que passado uma falsa conversão ao Senhor. O povo diz que se arrepende, ele diz que está se voltando para Deus, mas Oséias começa a perceber que a vida deles era extremamente superficial, e a ênfase completamente focada nos sacrifícios. Eles não tinham a santidade, era tudo exterior. Parece que não havia conexão entre os sermões e as práticas. Não tinha demonstração de frutos de arrependimento de lábios que confessasse o nome do Senhor, não. O ciclo parece que era para um tanto quanto pomposo num ritual. Era muita luz, era muito telão, era muita fumaça, mas vazio e sem essência. Eles começaram a substituir então a piedade por uma religiosidade. E me parece que eles iam para os encontros de uma maneira egoística, até porque no chat,
lá da igreja de Oséias, no povo de Israel, ficava sempre aqueles pedidos assim: ora pela saúde, ora pela saúde, ora pela saúde, ora pela saúde, ora pela cirurgia, olha a cirurgia, olha a saúde, olha a saúde, olha a saúde, mas parecia que não tinha ninguém perdido precisando ser salvo. Ao que me parece, eles perderam o foco do principal. Eu gostei muito da oração do pastor Pedro aqui nessa manhã. E revelou exatamente o foco de uma oração no cerne da questão, na cura que tem que ter. Não sei se os irmãos perceberam. Porque quando o Senhor cura o espiritual, o físico é consequência. O problema é quando a gente só quer o físico e o espiritual não vem. Havia sim um profundo egoísmo espiritual naquele povo, ritos, sacrifícios, e eles substituíram isso pela santidade, e a misericórdia passou muito longe. Sabe por quê? Jesus os convida então a uma grande reflexão agora, falando com aqueles homens doutos da lei. Se vocês compreendessem um pouquinho a respeito de misericórdia quero e não sacrifício, talvez vocês mudassem a ótica da vivência e da experiência espiritual de cada um de vocês. Jesus está dando ênfase lá em Oséias. Sim, ele afirma que os fariseus, apesar de conhecer esse texto, eles não aprenderam a essência. E preliminarmente eu quero dizer aqui para a igreja: se você quer viver uma vida de santidade com o Senhor, entenda a essência da palavra. É impossível viver uma vida realmente numa conexão com Deus quando a gente age sempre no periférico, na superficialidade. É impossível a gente enxergar e compreender os desígnios divinos quando a gente não consegue perceber que um mestre aponta para cada um de nós uma coluna. Ele fala: isso aqui é a essência, é o propósito, mas a gente sempre quer andar na periferia. Aliás, parece que o povo de Israel gosta de uma periferia, até porque eles deveriam peregrinar 40 dias no deserto e peregrinaram 40 anos. Como? Na periferia. Mas não entravam. E parece que o povo de Deus gosta desse negócio de viver no periférico, gosta de viver à margem, gosta de viver assim, é como uma panela, mas é a tampa, é a parte externa, não está dentro, está próximo, mas não está dentro. Parece que o povo de Deus gosta desse negócio de viver aquela questão assim do aparente, daquilo que está cada vez mais nos levando a alguns comportamentos onde a gente replica sem perceber a essência e o propósito de cada um deles. O apóstolo Paulo vai escrever à igreja em Corinto e começa a falar assim: olha, se fosse me dado todo o benefício, todo o conhecimento, o poder da fé, e se eu pudesse entregar todas as minhas posses, se eu pudesse fazer tudo isso, mas se eu não entendesse a essência do amor, de nada me valeria. Ou seja, não adianta ritos, não adianta andar na periferia, se você não entende a essência. E por isso que os fariseus se julgavam superiores. Aliás, eles já falavam de Jesus, amigo de publicanos e de o quê? Pecadores. Mas por que eles falavam que os outros eram pecadores e eles não? Quem é que dizia quem era ou não pecador? Eles tinham uma régua. E essa régua eles diziam: olha lá com quem ele anda. Olha lá com quem ele está misturado. Olha na casa de quem ele entrou. Ah, se fosse realmente quem ele diz que é, não entraria naquela casa. Fiquem pensando em Raabe. Raabe faz um pacto com os espias. Mas não era só para ela, era para salvar toda a sua família. E quando você vai em Jericó, você vai ver ali as muralhas, aquelas muralhas duplas, e Raabe morava ali, no meio daquelas muralhas. E toda a muralha vai ruir, menos onde Raabe morava.
Mas eu fico pensando assim, que argumento Raabe usou para no dia do juízo, que as muralhas iam ruir, colocar toda a sua família dentro da sua casa? Se eu tenho uma parente que vive da vida, que é prostituta, fala assim, pastor Anderson, eu queria lhe convidar para ir na minha casa, ficar na minha casa, e eu ia dizer, muito obrigado, Deus lhe abençoe e passar bem. Vai que Jesus volte e me pegue aí. Sim ou não, irmãos? Eu não quero viver nessa casa, onde essa casa é uma casa de prostituição, de pecado. Eu não quero estar aí dentro porque isso não me santifica. Mas eu não sei, e hermenêutica e teologicamente eu não posso afirmar que argumento Raabe usou. Mas o fato é, a família dela foi toda para dentro da casa dela. E aquela casa fora poupada, fora salva. E naquele ambiente onde antes tinha pacto para a morte, agora é pacto para a vida. Naquele ambiente onde abundou o pecado, agora superabunda a graça de Deus. Porque a misericórdia de Deus alcançou Raabe e a sua família. E a gente começa a perceber como é que nós estamos vivendo alguns dogmas, que a gente começa a falar, esse é pecador, aquele não é. O nosso padrão de regra e de justiça não tem espaço para a gente ceder, sabe? Porque a gente sempre pensa assim, não dou porque não merece. Não faço porque já fiz e já mordeu a minha mão. Não tem como mais eu perdoar. Porque erra sempre na mesma bobagem. Afinal de contas, é um sem vergonha. Não é possível cometer sempre os mesmos erros. E eu pergunto, você está cometendo erros em áreas diferentes? Ou será que você tem errado sempre nas mesmas coisas? Para agir com compaixão é preciso saber colocar a régua correta e as coisas no devido lugar. É preciso perdoar, é preciso estar disposto a andar 2 milhas, é preciso tratar o outro como você gosta de ser tratado. Porque se tem uma coisa que Jesus fazia, Jesus investia tempo em gente que ninguém tinha tempo para investir. Jesus parava e investia. Jesus parava e sacrificava. Jesus parava e falava, não, deixa eu, é aqui, deixa eu cuidar disso aqui melhor, deixa eu ouvir o que essas pessoas estão falando, deixa eu sentir aqui o que esse povo está passando. Não adianta palavras sem obras, ofertas com relacionamentos quebrados, culto para você, onde não há espaço para miséria do coração, que é misericórdia. No segundo momento, a gente olha que esses homens, para afirmar amigo de publicanos e de pecadores, eles tinham um senso de orgulho. E exatamente isso é um fator que muito atrapalha a santidade. Porque o orgulhoso, ele acha que não precisa de misericórdia. O orgulhoso acha que ele vai dar conta sozinho. O orgulhoso acha que na força do braço ele vai conquistar. E quando a gente percebe isso, é o orgulhoso que vem pregar e fala assim, eu tenho mestrado, MBA, pós-graduação. Aliás, eu fiz um curso agora muito bom, eu sou PhD em Guerra Galáctica da Cavalaria Aérea de Torpedo a Remo. E me formei lá em Harvard. Olha, aí as pessoas falam, esse cara é um gênio. Quase a 4ª pessoa da Trindade. E aí, é por isso que eu não gosto de falar de currículo, irmão, sabe? Porque
Currículo não demonstra o que Cristo fez na minha vida. O que vai demonstrar o que Cristo fez na minha vida é o amor, a misericórdia, é o que o Senhor implantou dentro de mim. Eu não estou desprezando quem estuda, até porque quem me conhece sabe que eu andei em algum tempo estudando algumas coisas por aí. Mas eu não vou me valer disso como cartão de visita, porque o meu cartão de visita é o sangue do Cordeiro na minha vida. É isso que eu quero falar. A pastor está dizendo assim, então não estuda, não vale a pena. Irmão, estuda, invista, vale a pena. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo. É para a glória do Senhor, não é para a tua. Se a glória não é tua, então não se glorie. É aí que eu quero chegar. Que eu nunca me esqueço. Uma vez que eu estava mordido com uma pessoa que fez um negócio comigo que eu fui lá e ele estava acima de mim e eu falei, ou me exonera ou esse culto sai. Esse culto vai ter que acontecer, porque senão vou entrar com uma denúncia de perseguição religiosa. Eu quero que esse culto saia, porque você não tem direito de me impedir a fazer isso. E a pessoa ali, aí depois vou ter uma formatura, governador presente, as pessoas presentes, eu sabia que ele era ruim de fala. Aí tinha um negócio, Sidney, chamado Ordem do Dia, que era para as pessoas lerem o que eu tinha escrito. Sabe o que eu fiz? Peguei o microfone, falei, essa área, razoavelmente, a gente manda ver. Porque eu sabia que depois, quando ele fosse falar, ia passar vergonha. Irmãos, dito e feito. Quando eu falei, o povo veio todo comigo. Quando eu acabei que ele foi falar, foi uma tragédia. E eu naquele palanque, de peito estufado, orgulhoso, cheio de orgulho. E aí, quando acaba aquilo tudo, o Espírito Santo fala, você não fala que quem manda aqui sou eu? Por que é que você fez isso? Hoje você atraiu glória para você, mas a minha glória eu não darei a outrem. Irmãos, as pessoas foram embora. Eu fui ali para o meu gabinete, eu chorei copiosamente, pedindo perdão ao Senhor, porque motivado pelo meu egoísmo, motivado pela minha insensibilidade e motivado pela minha falta de perdão, eu agi com orgulho. Agora, com esse orgulho, eu comprometi algo muito maior no reino de Deus. Eu falei, Senhor, me perdoa, eu errei. Eu nunca mais faço isso, Deus. Eu entendi. O orgulhoso, a tendência dele é cair. O orgulhoso vai passar por dificuldades, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Deus dá graça ao humilde, mas Deus resiste ao soberbo. E quantas pessoas hoje estão orgulhosas, e quantas coisas, é um orgulho, né? É aquele orgulho de, sabe, com o meu braço eu fiz, com a minha força eu cheguei, porque eu conquistei. Irmãos, o homem não recebe coisa alguma se do céu não lhe for dado. Sabe o que é coisa alguma? É nenhuma coisa, é absolutamente nada. Se vivemos, se existimos, se andamos, se comemos, é bondade e misericórdia do Senhor. Aliás, essa misericórdia se renova a cada manhã. Se aqui chegamos, se aqui estamos, se temos o que vestir, de comer, de beber, irmão, pode dar glória a Deus. Fala, Deus, muito obrigado. Aí eu vejo hoje algumas pessoas, você sabe com quem está falando? Às vezes a gente vai, né, num lugar, sabe com quem está falando? Eu falo, o senhor é o famoso quem mesmo? Desculpa, eu não lhe conheço. Às vezes eu vou pregar em algumas igrejas, irmãos, e tem igreja assim, eu prego em algumas denominações, algumas gostam de botar assim, ali em cima, aqueles banquinhos, que é para botar ali pastores e tal. Aí eu chego, o pessoal da recepção não me conhece, aí fala assim, o senhor é quem? Eu falo, Anderson Maciel, muito prazer. Mas qual o cargo que o senhor tem na igreja? Eu falo, servo do Altíssimo.
Mas, assim, o senhor é obreiro, o senhor o quê? Eu estou tentando chegar ao obreiro, estou me esforçando para chegar lá. Que se eu fizer tudo certinho na minha vida, no final eu vou ganhar uma medalhinha, servo inútil. É ou não é verdade, irmãos? É isso que está na palavra ou não? Aí eu sento lá atrás, fico quietinho observando. Aí daqui a pouco vem alguém e fala assim: pastor, o senhor me desculpa, como é que o senhor sentou aí? Eu falei: gente, eu sentei no lugar errado. Não, o senhor tem que sentar aqui. O senhor tem que sentar aqui. Eu falei: mas eu estou tão bem aqui, aqui eu estou olhando a igreja, aqui eu estou no meio da igreja, e eu gosto desse negócio, sabe? Eu estou tão bem aqui. Não, pastor, mas por favor, o senhor tem que vir para aqui. Irmãos, tem gente que gosta de disputar cargos, cadeiras, posições. Quando o pastor sai da igreja, a igreja passa por um processo de gente botando o braço e fazendo assim: não vem não, hein? Esse lugar aqui é meu. E quando chega um novo pastor, tem gente botando o braço e falando assim: não tira o meu cargo não, hein? Eu estou aqui há anos, eu que faço, eu domino, eu aconteço, é tudo comigo, pastor. Não vem não, bota o braço assim e fica assim. Ó. Aí eu fico pensando assim: meu irmão, não tem posição melhor no reino de Deus do que a posição de servo. Servo não tem cadeira, servo não tem status, servo tem uma voluntariedade que é fora do comum. Servo cede, servo não está atrás de posição, servo não está atrás de ser servido. Por isso que Jesus fala: eu não vim para ser servido, eu vim para... É isso. Mas é preciso a gente entender isso de tal forma que a palavra de Deus nos convida a gente largar toda a amargura, cólera, raiva, gritaria, blasfêmia, seja colocado longe de você, com toda a malícia. Agora, o texto continua: e sejam bondosos uns para com os outros, misericordiosos, perdoando uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou. Efésios 4, 31 e 32. Quem se acha bom, não precisa de médico, não precisa de ajuda, não precisa de mão estendida. Quem se acha bom não precisa de ninguém, ele já é autossuficiente. Dá até Parquinho para fazer uma composição cantando assim: eu te agradeço, Deus, porque eu sou bom mesmo. Eu te agradeço, Deus, porque eu sou bom e que não tem outro como eu sou. Ele já acorda e vai escovar os dentes cantando para o espelho: grandioso és tu, grandioso és tu. Esse é o bom. É aquele que, na verdade, ele não se arrepende, ele não tem compaixão, ele não está disposto a fazer aquilo que agrada ao Senhor. Sabe por quê? Ele se acha competente demais para isso. E esse geralmente vai encobrindo transgressões. E a Bíblia fala, Marcelo, Provérbios 28, 13, que aquele que encobre suas transgressões vai prosperar sempre, a vida dele vai ser uma bênção. Não é assim, irmãos? Não, está escrito o quê? O que encobre suas transgressões, o que acontece? Nunca prosperará. Mas quem confessa e deixa, alcançará o quê, irmãos? Misericórdia eu quero e não sacrifício. Como impede a gente de viver o melhor de Deus, de experimentarmos maravilhas de Deus, porque nós nos achamos. E às vezes eu ouço aqui, eu vejo coisa dentro da igreja. Irmão, tem gente que acha que é dono da igreja, e tem outros que têm certeza que o são. Tem uma turma que acha, tem outros dizendo assim: não, mas eu sou. O que eu cheguei aqui, o que eu vi de membro fundador na igreja, depois eu falei: pastor, só tem um membro fundador na igreja que está aqui. Aliás, está indo até para outro lugar. Eu vi de uns 20 na igreja que são membros fundadores. Eu não sei se são afundadores ou fundador, porque fundador só tem um. Afundador pode ter vários.
Mas o que é isso? As pessoas estão invocando status, posição, cadeiras. E isso gera orgulho, e o orgulho não tem espaço para misericórdia. Eu estava contando outro dia, até uma senhora que eu parei aqui, estava entrando aqui, ela estava meio ali, macambúzia, cabisbaixa. Estava contando ali as facetas da sua vida. Aí eu fui, aqui na porta da igreja, fui bater um papo com ela. Aí ela falou assim, eu sou católica, eu tenho uma filha, eu tenho as dificuldades. Aí fui entrando com ela no banco, ajudando, depois botei ela no Uber para ir embora. Na hora de ir embora, ela falou assim, o senhor é o que aqui na igreja? Eu falei assim, eu ajudo aqui de vez em quando, eu estou aqui. Quando a igreja precisa de mim, ela me aciona, eu dou uma forcinha. Seu nome é? Eu falei assim, Anderson. Ela foi embora. Ela falou assim, eu vou voltar aqui na igreja. Aí depois ela voltou, ela sentou ali atrás. Quando terminou o culto, ela me olhou para mim e falou assim, o senhor me enganou, hein? O senhor é pastor. Aí eu falei assim, não lhe enganei. Porque aqui eu dou uma forcinha. Tem uma turma aqui que dá uma força enorme. Tem uma turma aqui que faz uma entrega que eu acho uma coisa linda. Tem uma turma aqui muito especial. Tem um povo aqui muito preparado. Tem um povo aqui muito separado. Tem um povo aqui muito santificado. Tem um povo aqui que é geração eleita, é sacerdócio real. Tem um povo aqui exclusivo. Aí ela falou assim, por que o senhor não me falou que o senhor é pastor? Eu falei assim, porque eu deixei Deus falar. Tem certas coisas que a gente fala, tem outras que Deus fala. E o curioso é que ela vem até hoje nos nossos cultos, está aí com a gente. Mas, queridos irmãos, a vida no reino de Deus não tem espaço para soberba, para posições especiais. Ah, pastor, mas eu gosto de ser, tem gente que gosta de ser chamado, né? Eu gosto de ser chamado de doutor. Eu gosto de ser chamado de, é o título. Eu gosto de ser chamado de servo. De servo. Se eu for conhecido como servo, se as pessoas olharem para a minha vida e falar, verdadeiramente ele era um servo de Deus, meu irmão, minha vida vai ter prestado para alguma coisa. Agora, se as pessoas me olharem, ele era um verdadeiro doutor, talvez minha vida não servisse para absolutamente nada. Nada. Eu gosto de igreja, porque a igreja iguala morador de rua, desembargador, e vai igualar a pessoa que tem muito estudo, que não tem nenhum, vai igualar o que tem muitas posses, o outro que não tem. Tem um que mora ali na cobertura, ali na Oliveira Belo, de frente para não sei o quê, e que não sei o que lá, e que faz, né? Vocês pensam que eu não sei, irmãos? Eu já estou sabendo das aquisições dos irmãos. Mas tem outro que mora aqui na comunidade, que mora numa casinha simples. Mas nessa casinha simples, às vezes, eu sou convidado a estar lá e eu vejo um amor, uma alegria, uma paz, e eu vejo que Deus iguala todo mundo, sabe por quê? Deus colocou todo mundo debaixo de uma igualdade. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Independente de rótulo de aquisição, independente de cultura, independente de roupa. Há um igualar, um nível. Deus coloca todo mundo assim. Mas o texto aponta para uma coisa, está implícito, a respeito das responsabilidades morais e das responsabilidades rituais. Agora, assuma as responsabilidades corretas. Sabe por quê? As responsabilidades morais são superiores às responsabilidades rituais. O que é isso? Se ele está pedindo por misericórdia e não sacrifício, sacrifício é rito.
O que é rito? Nós temos aqui uma liturgia, é um rito. E hoje nós quebramos um pouco o rito. O VP+, foi antes do dízimo e não no início do culto. O que é isso? Um rito. E às vezes a gente está dando muito valor ao rito. Eu olho assim, os grupos hoje dentro da igreja, e as pessoas gostam desse negócio chamado rito. E até santificam o rito. O negócio é tão grave que as pessoas beatificaram e santificaram o cantor cristão, irmãos. Se você for estudar a história de alguns hinos que ali estão, como foram compostos, Priscila, muita gente nem cantaria. Quem conhece sabe o que eu estou falando. Mentira ou verdade? Vocês que conhecem aí. Verdade. Mas a gente acha que aquilo é assim, é como Bíblia. Não é. A gente fala às vezes da Bíblia católica, tem lá os livros apócrifos, ou uma nomenclatura estranha, né? Pseudoepigráficos. Você pode gravar isso aí e botar teu nome no seu filho, é uma sugestão. Não são livros canônicos ou canonizados, lá tem uns livros lá, Macabeu, enfim, queridos, aí fica assim, mas consta ali, eles sabem que são livros históricos, mas não está correto, mas tem gente que está santificando o cantor cristão. Hino para mim é cantor cristão. Ó. Se não for cantor cristão, não adora o Senhor. Meu irmão, sabe o que é isso? Você está dando mais valor ao rito. Ao rito, é isso que o texto aponta, do que a sua responsabilidade moral com o grupo. Hino para mim é que glorifica o nome do Senhor. Hino para mim é que aponta para a glória de Deus. Por isso que tem hinos hoje que estão fazendo aí. E desculpa, irmãos, eu vou abrir aqui meu coração. Tem uma turma nova compondo um hino. Aí Deus, você. Eu não consigo. Deus é Senhor, é soberano, é Rei, é Criador, é poderoso, é mantenedor. Aí vem uma turma nova. Aí Deus, você não conhece nem a voz do Abba Pai, mas se acha na autoridade de chamar Deus de você. Desculpa, queridos, eu não consigo enxergar isso. Eu falo, Pai, até porque Jesus não veio revelar o Senhor, Jesus veio revelar um Deus que é Pai, Jesus veio revelar o Pai, quem vê a mim vê ao Pai. Quando Ele vai fazer um milagre, Pai, todas as coisas, Pai. Às vezes, pergunta essa pessoa que ora assim, Deus, você, tu conhece a voz do Abba Pai, do papaizinho? Aí, às vezes, vem umas letras com toda a licença poética. E eu respeito licença poética, mas tem licenças poéticas que elas estão passando uma linha que vai confrontar com textos bíblicos, apontando para um Deus que a Bíblia fala que não é. Aí eu falo, aqui não vai cantar isso. Aí o pastor Anderson retrógrado, o pastor, né, machista, pastor machista. Outro dia um grupo aí soltaram, pastor machista. O pastor está fora da visão. Queridos irmãos, se a gente não compreender que não é o rito, você vai viver a vida sacrificando. Quando a gente faz isso é por zelo, porque o povo, uma pequena teologia errada, desvia o povo lá para fora. Aqui a gente pode modernizar templo, aqui a gente pode botar um aparato maravilhoso, aqui a gente pode botar coisas agora de última geração, mas a palavra nesse púlpito vai ser essência, raiz, porque o que tem poder para transformar é a palavra de Deus. Ela não precisa ser atualizada, você se atualize com ela. Se tem uma coisa que nós precisamos fazer nessa manhã, dá um download na tua vida, atualiza a tua vida com algo que é inerrante, infalível, vai passar tudo, mas a palavra não vai passar. Esse púlpito vai ter que ser erguido
todo o tempo com palavra, raiz, essência, confronto. Porque é isso que traz mudança, é isso que traz cura, é isso que traz libertação. As pessoas estão dando valores a ritos, e perderam a essência. Deus não está anulando o sacrifício dessas pessoas, mas Ele está falando assim, perceba a essência, é isso que eu quero falar para você, irmão. Se você não entender a essência, tudo que você vai fazer vai virar um rito. É isso. Os ritos são importantes? São, mas não é o principal. O principal é a essência. Ritos são regras, mas te dá uma falsa sensação de santidade, de espiritualidade e de proximidade com Deus. Agora, quando você está com o coração repleto de misericórdia, o Senhor atinge a tua essência. Nós temos uma natureza muito forte e tendenciosa a sacrifício. Aliás, a gente gosta desse negócio de sacrifício. Eu vou lá para sacrificar. Eu vou lá entregar o dízimo. Mas sabe aquele irmão que eu estou todo dia orando para Deus fazer justiça na vida dele? Não deixa de dar o dízimo, mas não consegue perdoar. O que é isso? Está sacrificando. Na doutrina dos apóstolos, regras, comportamento, comunhão, é prática de doutrina, é ortopraxia. Mas você precisa aprender a essência. Porque se você não entender a essência, e eu quero trazer no próximo culto, quando tiver a ceia, eu vou falar desse partir do pão. Esse partir do pão é uma coisa maravilhosa. Eu vou dar só uma palhinha aqui. O partir do pão é você partir de você mesmo. É você tirar um pedacinho e partilhar. No próximo culto, quando tiver a ceia, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Porque na divisão do que possui que se tem comunhão, é aí que você entende a miséria do outro, é aí que você consegue se envolver com o outro e não fazer sacrifícios. Todo o discurso de Jesus estava focado na misericórdia. Os discípulos tentam impedir as crianças. E essas crianças aqui são verdadeiros anjos, irmãos. Antes dos cultos, tinha uns aqui que eu pensei que eles trabalhassem até no Circo de Soleil. Os meninos treinados. Na hora que acabamos de orar, um deu um salto mortal aqui, não sei quantos viram. No salto mortal, quando eu escutei o barulho, eu falei, desabou a caixa de som aqui. Quando eu olhei, era um menino que ele já tinha levantado, já estava saindo ali. Eu falei, essas crianças são boas, hein? Quanta energia. E eu gosto muito de crianças, vocês sabem disso. Eu gosto muito desse jeitão deles, essa sinceridade, espontaneidade. Eu passo aqui no corredor, eu vou apertar a bochecha de alguns, eles me olham e falam, tira a mão de mim. Aí o pai e a mãe, pastor, acabou de acordar. Eu falei, eu estou olhando para essa criança, está acordada, tem umas 2 horas, irmão. Deixa ele, é o jeito dele. Você acha que eu estou levando para o coração? Nada, meu trabalho é conquistá-los. Por isso que ali no gabinete pastoral, toda hora, como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, eu fico renovando meu estoque de carrinho, de um monte de coisa ali. Ontem veio aqui e falou assim, pastor, tu vai me dar aquele carrinho? Falei, amanhã, um só. Mas as crianças tentavam ter com Jesus, estavam sendo impedidas. Jesus fala, deixem vir a mim esses pequeninos, porque de tais é o reino dos céus. Sabe o que é isso? Eles queriam cumprir ali um ritual, falando, criança vai atrapalhar. Criança vai gerar problema. Criança vai... Não vai não, irmão. Irmão, educa, instrui. Aliás, tem uns filhos hoje aí que só a misericórdia de Deus. Netos, por aí vai. Eu sei que tem gente da igreja que, quando faz aqui, o irmão do lado olha com aquele olhar assim, se fosse meu filho, se fosse meu neto... Mas
Jesus vem para essas pessoas que eram como que escórias da sociedade, e ele se compadece. Jesus, quando vai entrar em Jerusalém, olha e vê a miséria daquele povo, era como que ovelhas que não têm pastor, e ele é movido de íntima compaixão. O sumo sacerdote, misericordioso e fiel, que Hebreus fala, Jesus nunca esteve preocupado com politicamente correto. Aliás, ele confrontou sistemas que invertiam a essência para valorizar o ritual. Jesus falava, não, aqui não dá isso não. E tem hoje pessoas que estão, na verdade, comprometendo a essência para valorizar o rito, para ficar bem na foto com todo mundo. Tem gente que acha que dá para agradar todo mundo, viver bem com todo mundo. Aliás, eu estou vendo assim, tem uns pastores, mas olha como assim, o danado não é que ele é assim simpático, carismático. Eu falo, mas é servo de Deus. A gente gosta de performance, mas tem conteúdo, tem essência. As meninas vão namorar, aí começa, olha, aquele é um gato. Do dia tu falou para ele, pastor, ora, eu estou quase, quem sabe, dia 12 de junho eu estou aí já num outro sistema. Rapaz, é um gato, pastor. Eu já falei aqui, irmão, cuidado com gato. Você já viu algum gato morrer para salvar o dono? Pastor, faz miau. Irmão, ele tem que dar glória a Deus. Um bizu para vocês, duas coisas que você acostuma fácil, feiura e beleza. Bote isso na sua cabeça, escuta o que o pastor Anderson Maciel está falando, quem tem ouvidos ouça. Coisas mais fáceis de você acostumar, feiura e beleza. Mentira ou verdade, irmãos? Verdade. É belo, belo, belo. Quando tu passa a conviver, você já acha normal. Feio, a primeira vez que você olha, dói. Depois, acostuma. Mentira ou verdade, irmãos? Verdade, irmãos. É verdade. Você chega no ambiente, você vê um monte de problema, defeito, coisa feia que ninguém vê. Por quê? Quem está ali já se acostumou com a feiura. Não vê mais. Não observa mais. Agora, a essência tem conteúdo. Esse gato aí, ele dá um glória a Deus. Esse gato trabalha. Pastor, o cara é um gato. É um gatinho. Mas está 30 anos estudando para fazer um concurso, e aí não consegue. Agora vamos ver se tem uma cota para o pessoal acima de 70 anos, para ver se ele arruma um trabalho. Porque ele tá desde os 20 que ele não consegue arrumar sabe, difícil para ele. Mas é um gato. É um gato. Irmãos, escuta o que eu estou falando. Igreja, essência. Essência. Não troque isso não. Entenda a essência. Porque é insuportável conviver com um marido gato, mas que não te protege, que não cuida das tuas emoções, que não está disposto a te amar como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Difícil conviver com um gato que faz minhau. Mas não tem conteúdo espiritual. E a gente está errando por conta dessas questões, irmãos. Nós estamos invertendo as coisas na nossa vida. A gente gosta desse negócio de rótulo, de estar bem, e isso
nós estamos cada vez mais caindo, sendo destruídos, porque nós não estamos observando a essência, o propósito. Com o misericordioso te mostra misericordioso. Os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam seu conserto. Mas tu, ó Senhor, és um Deus cheio de compaixão, gracioso, longânimo, abundante em misericórdia e verdade. E eu quero concluir, para você se santificar. Justiça não é misericórdia. Se você começar na vida a ter esse discurso de justiça, mas não é justo, sabe quando que você vai ser misericordioso? Nunca. Sabe por quê? A sua justiça é uma justiça retributiva. É Jerônimo, aquela famosa lei de Talião. Olho por olho. E tem gente que perde até um dente, mas quer arrancar 5 do outro lado. Não, ele vai ter que perder pelo menos 5 dentes. A coisa está muito desigual. E eu acho interessante um diálogo de 2 grandes filósofos, Sócrates e Polemarco. Aí falou assim: é justo retribuir a cada um que se deve? Sócrates dizia isso. Aí Polemarco começa a falar assim: eu acho que a gente tem que restituir a cada um que convém. E aí, essa justiça consiste em amar e fazer o bem aos amigos, dizia Polemarco, e odiar os que fazem mal, os inimigos. Aí Aristóteles começa a falar assim: mas odiar quem aparenta ser mal, será que isso é justo? Eles vão mantendo um diálogo ali muito interessante, e que esse diálogo parece que está travestido de uma justiça que no final eles conseguem desconstruir tudo para repensar num conceito relacional. Sabe o que acontece na nossa trajetória de vida? Todos nós passaremos por processos traumáticos. Quantas traições, quantas apunhaladas pelas costas, quantas injustiças, quantos abusos, quantas pessoas que deviam te proteger abusaram de você, abusaram da sua boa-fé, abusaram da sua bondade, da sua inocência. E às vezes você está dialogando com você mesmo e pensando: como isso marcou a minha trajetória de vida. Irmãos, eu estou cansado de fazer gabinete com pessoas que estão com 40, 50, 60, 70 anos de idade, e que lá atrás, quando tinham 8, 9 anos de idade, passaram por processos difíceis, e ainda hoje estão marcadas, parece que rotuladas, a viver uma vida triste, sem sabor, porque um dia experimentaram uma coisa muito ruim. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipenses, fala que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas parece que o sentimento hoje é o sentimento do desprezo, é o sentimento da rejeição, e rejeição abre um vazio existencial. Tem pessoas extremamente complexadas, feridas,
mas que também não querem ser tratadas, não querem estar diante do Criador, estão olhando para as suas feridas e parece que a ferida se transforma num estilo de vida e não consegue alcançar misericórdia do trono da graça. Deus tem misericórdia para as tuas feridas, Deus tem misericórdia para as tuas emoções, Deus tem misericórdia para as tuas dores, Deus tem misericórdia para todo o trauma que você passou na sua vida. Agora, o que é preciso, como eleitos de Deus, santos e amados, se revistam de misericórdia. Quando Cristo entra, tudo é transformado. Você é amado, você é amada pelo Pai. Há uma novidade de vida. As coisas velhas se passam, tudo se faz novo. Deixa Deus curar tuas emoções. Para de ficar vitimizando o tempo todo, falando: ah, que ele já falou um negócio. As pessoas estão tão ruins, irmãos, que se eu hoje falar que é assim, por exemplo, a malhar, aí outro que não gosta de malhar já vem aqui, passou, não gostei daquilo que o Senhor falou, não. Aí se for ver, ele está com o tempo do Espírito Santo um pouco mais, aí ele já está ferido. É o gatilho. Aí justifica, porque estuda a ciência, fala assim, o gatilho. Aí o gatilho desperta essas coisas em mim, pastor, você entende? Eu falei, entendo, mas tem um gatilho hoje, calibre 66, que quer curar, transformar, salvar, tratar tuas emoções. Tem um gatilho muito mais poderoso do que esse, e é debaixo desse gatilho que você precisa andar, alcançando misericórdia e graça. Para de valorizar a tua dor, valorize a bondade, a misericórdia do Senhor. A gente vai vendo. Tem um texto na Bíblia, lá no livro de Atos, no capítulo 9, fala a respeito de uma mulher. Acho que era mulher, Dorcas, Tabita. E o texto fala que morreu. E que quando foram para o andar superior e oraram, porque aquela mulher ela tinha um dom muito especial. Sabe o que ela fazia? Roupas, vestimentas. Eu acho interessante que não tinha notoriedade. O que Dorcas estava pregando, qual foi a grande música nas paradas de sucesso de Israel que Dorcas estava cantando? Mas ela agia com compaixão. E aí o povo falou assim: vamos orar para ela ressuscitar, porque ela tinha compaixão com todos os necessitados. Eles oraram e ela ressuscitou. Quando nos lembramos de cumprir a palavra de Deus, dizendo: amai-vos uns aos outros em preferência e honra, sejam misericordiosos, como vosso Pai também o é. Pois em todo tempo a palavra de Deus vai apontar para uma verdade, é ação, é prática, é evangelho. Tive sede, me deste de beber. Eu era um estranho, você me levou. Eu estava nu, você me vestiu. Eu estava doente, você me visitou. Eu estava na prisão, vocês vieram a mim. Então os justos lhes responderam dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te alimentamos, ou com sede demos de beber? Quando vimos um estranho e levamos? Ou em que momento nós te vestimos? Ou te vimos doente ou na prisão e viemos a ti? E o rei respondeu: em verdade vos digo que quando vocês fizeram a um desses pequenos irmãos, você fez comigo. Em verdade vos digo, por teres feito a um desses, é a mim que você está fazendo. Irmãos, eu entendo hoje porque que eu passei o ano passado todinho aqui pregando sobre frutificar, e teve gente na igreja que não trouxe um visitante para vir na igreja. Eu entendo.
Eu entendo porque eu passei um ano inteiro, cheguei em agosto, eu falei assim, Senhor, eu não aguento mais. O povo vem, bebe, recebe, não transborda, não doa. Eles não entenderam a essência, o propósito do que de graça receberam, de graça deviam dar. Cada um está vivendo a sua vida dissolutamente. É plantão, é escala, é trabalho, serviço. Não há tempo para mais nada. É um ativismo profundo. Ei, dependa do Senhor. Faz um momento sabático, confie. Porque o teu Pai é o Yahvé Jiré, que vai prover tudo quanto você necessita. Agora coloque a essência. De vez em quando eu trabalho, pastor, dou até uma oferta boa, um dízimo bom. Não é isso. Deus quer ver a tua vida. Deus quer relacionamento. É disso que a gente está falando. Aí eu trabalho, eu ganho bem, eu dou até uma oferta generosa. Não, você não está entendendo. O culto racional. Esse culto aqui tem que ser feito numa racionalidade. E esse culto racional, ele é vivo, mas ele é santo. Ele precisa ser agradável a Deus. Sabe por quê? Porque quando você é transformado, você vai perceber que sacerdócio não tem a ver com sofrimento. Eu não faço sacrifício para receber misericórdia. Não. Eu faço porque eu já recebi. E isso para mim não é mais sacrifício, é prazeroso ter misericórdia. Porque eu recebi misericórdia. Ele me amou primeiro. Quando eu ainda estava no lamaçal de pecados, Ele me amou. Ele me amou do jeito que eu estava. Ele me cobre com toda a sua bondade. Ele age com toda a sua misericórdia. Se Deus me tratasse como eu mereço, irmãos. Se Deus me tratasse como eu mereço. E às vezes a igreja me dá algumas coisas assim. Passeio, um almoço especial. E quando eu estou nesses lugares, eu fico assim, irmão Ricardo. Obrigado, Deus, que igreja generosa. Se eles conhecessem, Deus, quem eu sou, como Tu me conheces, eles não estariam me dando esse almoço. Eles não estariam fazendo isso, Pai. Mas eu estou aqui por Tua infinita misericórdia. Os irmãos têm sido muito generosos comigo. Eu vou para esses locais, eu entro em conflito. E começo a chorar e falar assim, Senhor, quanta misericórdia. E a palavra de Deus vem sempre a mim dizendo, vai tu e faz o mesmo. Não trate os outros com justiça. Não é questão de justiça. É questão de dar ao outro aquilo que ele não merece. É questão de caminhar 2 milhas com ele. É questão de investir nele. É questão de sair daqui falando, o outro está enfermo, mas eu vou orar para que ele seja salvo. É questão de colocar as coisas em ordem, agir com misericórdia. É impossível você viver e não ter a sensibilidade de entender a misericórdia de Deus na tua vida e você transbordar de misericórdia falando, Senhor, essa igreja à noite vai estar lotada, eu vou chamar uma família, eu vou chamar outro, eu vou chamar meu primo, eu vou levar meu cunhado, eu não vou domingo à noite, mas esse eu vou, porque como eu fui salvo, como eu fui resgatado, eu quero que todos conheçam que o Senhor é um Deus clemente, bondoso e misericordioso. Isso vai abalar o céu. Teremos à noite aqui uma celebração, teremos uma grande festa no céu. Porque há muitos que continuam sacrificando. E por isso estão vivendo debaixo de uma lei. E não conseguem mais alcançar a graça. Por isso vivem sacrificando e não conseguem compreender a essência. Mas quando você entende a essência,
Quando você dá valor a essa misericórdia, você transborda dela para a honra e glória do nome do Senhor. Curve sua cabeça. Quantos querem nesse momento orar com esse pastor dizendo: Pai, em nome de Jesus, eu entendi, Pai, eu entendi. Eu aprendi o que significa eu quero misericórdia e não sacrifícios. E eu quero, Deus, sair daqui oferecendo ao Senhor um culto vivo, santo e agradável ao Senhor. Não com base em ritos, mas com base em essência. Porque a tua misericórdia me alcançou de tal forma que eu quero transbordar dessa misericórdia. Eu quero amar o perdido. Eu quero estar em todo evangelismo. Eu quero hoje, Deus, convidar pessoas a falar de Cristo. Eu quero hoje orar por pessoas e falar: conheçam a misericórdia do Pai. Ele tem misericórdia para você. Quantos querem nessa manhã fazer essa oração com esse pastor, dizendo: pastor, que Deus ache em mim essa pessoa? Eu quero te convidar a ficar de pé. Você quer realmente agir dessa forma? Você entendeu isso? Quantos querem nessa manhã dizer: eu preciso? Deus, tira de mim todo egoísmo, tira de mim, Deus, tudo aquilo que possa ser soberba, tira de mim, Deus, tudo aquilo que atrapalha o teu mover sobre a minha vida. Eu quero sair daqui nessa manhã cheio da tua misericórdia e transbordando dela para que outros sejam alcançados. Há mais alguém dizendo: sou eu, pastor. O Espírito Santo está tocando aí, tem muita gente ficando de pé. Isso, você pode ficar. O Espírito está tocando, está falando, eu vou orar. Já quero orar com você. Dizendo: me encha, Pai, me santifica. Há mais alguém, eu vou orar. Santo Deus, nós estamos apresentando aqui a tua igreja reunida. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos, ó Pai, compreendendo: misericórdia eu quero e não sacrifícios. A maneira como o Senhor usou de misericórdia para conosco, nós queremos transbordar numa vida de santidade, numa vida onde ritos serão, na verdade, para parametrizar a essência do Senhor. Uma vida onde a gente vive dependendo, confiando, esperando totalmente no Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Como Cristo morreu a nossa morte para vivermos sua vida, e a vida que Ele nos oferece agora não é uma vida de sacrifício, mas é uma vida calcada na sua misericórdia. Felizes são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E nós queremos, ó Pai, sermos misericordiosos, para que a tua misericórdia nos alcance em todo tempo. Nós suplicamos essas bênçãos em nome e por amor de Jesus. Amém. Você pode ficar de pé?